Ai, não acredito que a câmera desfocou. Você tá me zoando, né? Dá play aí, tem que gravar tudo de novo. Oi pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Eu quero agradecer a paciência de todo mundo que soube esperar. Se você não sabe por que eu sumi, é porque provavelmente você não me segue nas outras redes sociais. Estou em todas como Pigmento F. E eu avisei no Instagram e no Facebook que eu ia dar um tempo, umas 2 ou 3 semanas aqui do YouTube, porque eu não estava me sentindo bem por vários problemas de saúde, que eu vou contar no decorrer desse vídeo, tá? Então eu agradeço a todo mundo que esperou, que torceu pela minha recuperação, vocês são muito carinhosos. E hoje eu vim para trazer algo que vocês gostam muito, que é o diário do projeto Algo por Mim. Quem me acompanha sabe que eu coloquei o nome para esse projeto que visa fazer várias coisas para melhorar a minha qualidade de vida. E aí quando vai terminando o mês, eu faço o diário de cada mês, as coisas que me inspiraram ou que fizeram com que eu aprendesse ou que melhoraram a minha saúde naquele mês. Dessa vez, o diário do projeto Algo por Mim vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou falar aqueles tópicos que eu sempre falo nesse diário, mas eu vou falar realmente como outubro foi e os aprendizados que ele me trouxe. Eu acho que isso é válido, vale sair um pouquinho da pauta do diário para trazer esses aprendizados para vocês. Bem, recapitulando um pouquinho, quem me segue há um tempo já sabe que eu sofro de endometriose. Se você não sabe o que é, aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu explico tudo e como foi que eu descobri, os tratamentos ou as coisas que eu já fiz, enfim. Mas a endometriose é uma doença que acomete muitas mulheres e muitas delas não sabem que possuem essa doença. Pois bem, essa doença me trouxe muitos altos e baixos nesse mês, mas ao mesmo tempo ela permitiu com que eu tivesse muitos aprendizados. Então hoje, ao invés de falar apenas dos problemas por trás da endometriose, eu vim falar para vocês 8 ou 9 coisas, enfim, que ela me ensinou, que ela trouxe de positivo pra minha vida. Porque, gente, tudo que a gente passa nessa vida não é só pra gente chorar. Algo de muito bom a gente vai aprender com aquilo, e às vezes só com aquilo. É uma loucura pensar isso, mas é verdade. Então hoje eu quero dividir com vocês o que os obstáculos diante dessa doença me fizeram crescer, e especialmente nesse último mês. Eu acho que eu cresci muito com tudo que eu passei, que foi muito intenso. A primeira coisa muito boa, mas muito boa mesmo, que a endometriose trouxe pra minha vida foi o fato de conhecer ainda melhor e muito mais o meu corpo, sabe? Antes era uma coisa assim, eu sei que, sei lá, pra eu ter saúde eu preciso dormir pelo menos de 7 a 8 horas de sono, eu preciso comer bem, eu preciso fazer isso e aquilo, mas era uma coisa assim muito teoria, sabe? Muito teoria e pouca vivência. A endometriose me permitiu sentir isso literalmente na pele e conhecer melhor o meu corpo, como ele funciona, como é o meu ciclo a cada mês, por quais fases eu estou passando, quando os meus hormônios se alteram, por que quando então mais ou menos eu já sei o que eu preciso fazer, entre outras coisas, gente, que eu descobri no caminho, e isso foi extremamente positivo. Eu sou muito grata por isso, porque a gente se autoconhecer, inclusive fisicamente, é um passo assim gigantesco e que todo mundo precisa passar, inclusive para se cuidar melhor, inclusive para reagir melhor diante dos sentimentos, diante das coisas que vão chegando. O autoconhecimento em várias esferas é muito positivo. E desse autoconhecimento, gente, veio coisas inacreditáveis. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia e que passei a evitar por recomendação médica mesmo, são os produtos que contenham alto índice de bisfenol. Bisfenol é uma substância que está presente na maioria dos plásticos que são produzidos e até em alguns metais. E meu médico pediu para eu diminuir a quantidade de produtos na minha casa com isso. Por exemplo, copos plásticos que tenham muito bisfenol, potes, sabe esses potinhos plásticos que de repente a gente guarda alimentos na geladeira ou até mesmo usa para esquentar a comida em micro-ondas, esse tipo de coisa. Então agora eu tenho que observar mais se os produtos que eu compro contêm bisfenol, sabe? E se você quer saber por quê, é só você olhar embaixo na embalagem se está escrito livre de bisfenol ou se o grau de bisfenol vai até 3, que é tolerável, de 3 a 7 é melhor você tirar caso você tenha endometriose. Por quê? Porque
a mulher com endometriose, ela já produz muito bisfenol. E se ela tem contato com outras coisas que também possuem bisfenol, como o caso dos plásticos, que às vezes esquentando ou armazenando alimentos, passa esse tipo de substância para os alimentos também, isso vai dar um impacto tremendo de bisfenol no seu corpo, e isso vai prejudicar ainda mais a sua fertilidade, as inflamações por conta da endometriose e uma série de outros problemas. Então, me autoconhecer ajudou muito a melhorar a minha qualidade de vida em pequenas coisas do dia a dia, e isso é ótimo, eu só tenho que agradecer. Segunda coisa positiva e que foi muito bem testada nesse mês de outubro foi conhecer os meus limites. É muito importante a gente conhecer os nossos limites, saber dizer não, saber dizer sim, saber dizer espere um pouco, saber dizer nunca, 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 isso nunca. Isso é muito importante, gente. E foi por isso, conhecendo os meus limites, chegando na minha exaustão muitas vezes, porque a endometriose provoca isso, na minha fadiga, nas minhas dores e etc, que eu falei, opa, pera, eu não preciso gravar vídeo se eu estou me sentindo dessa forma, eu não preciso gravar vídeo se eu não estou me sentindo bem, eu não preciso fazer tal coisa se eu estou mal. Então, é conhecer os meus limites. Óbvio que eu tenho que honrar com meus compromissos, mas eu não posso esquecer também que a prioridade da minha vida é o meu bem-estar, sou eu mesma, sabe? E isso é muito importante, a gente conhecer os nossos limites. Então, a endometriose, ela foi me mostrando isso a cada mês, e especialmente nesse mês, onde as coisas realmente se tornaram mais intensas, mais doloridas, foi muito importante esse aprendizado. A terceira coisa positiva, e talvez a melhor de todas, que a endometriose fez eu passar, foi, gente, a minha mudança na alimentação. Eu já contei aqui pra vocês que eu sou adepta da alimentação low carb. Se você não sabe o que significa, a alimentação low carb é uma alimentação bem mais natural, aonde você realmente usa e abusa dos alimentos naturais, das proteínas naturais, onde você passa a descascar mais os alimentos ao invés de desembalar, porque você deixa de lado ou diminui bastante o consumo de alimentos industrializados, e aonde você também diminui bastante a ingestão de carboidrato. Não é que você elimina, mas você diminui bastante e consome, quando necessário, os carboidratos de fonte natural e não carboidratos já processados que vão se transformar ainda em mais açúcar no seu organismo e que não vão fazer bem. E eu comecei com a alimentação low carb, gente, já faz um ano, um ano exatamente, por recomendação do meu médico, porque a endometriose, ela causa muita dor e muitas inflamações, porque as células endometrióticas, acho que tá certo o que eu falei, elas estão alojadas fora do útero, isso causa muita dor, inflamação e etc. Inclusive, uma das coisas que isso prejudica é o intestino. Muitas mulheres, inclusive, às vezes, por causa da endometriose, tem que tirar um pedaço do intestino, sabe? É algo muito sério. Então, ela causa dores no intestino, ela causa dores na urina, nas relações sexuais, de repente no baixo ventre, na coluna, muitas vezes bem abaixo, né? Enfim, gente, são muitas coisas. Eu entraria muito em detalhe aqui se eu fosse falar completamente assim. E o meu médico falou, Fê, para você melhorar a sua qualidade de vida mesmo, eu te indico você mudar para uma alimentação low carb, para o seu organismo receber alimentos o mais natural possível, para ele não ter problema de má digestão, porque eu nunca tive problema no intestino nem nada, mas com o avanço mesmo da endometriose, isso foi ficando cada vez mais difícil, eu comecei a reter mais líquido, eu comecei a ter problemas no intestino, eu comecei a ter dores, enfim. Então o médico recomendou, na verdade, eu mudar para alimentação low carb e, gente, o quanto que eu fui beneficiada na minha vida foi incrível. E assim, hoje eu vejo que eu poderia ter adotado esse estilo de vida muito antes de descobrir esse diagnóstico, sabe? Porque é um estilo de vida maravilhoso, é a forma assim que eu me encontrei e eu acho que eu tô no caminho certo, porque sabe, você usar e abusar dos alimentos naturais, você conhecer o seu corpo, você não ter mais tanta fadiga, tanta exaustão, você ter uma qualidade de vida melhor, você sentir efeitos na sua pele, no seu rosto, você não sofrer mais de compulsão alimentar, você não ter mais tanta ansiedade, você ter mais energia e se sentir mais leve, sabe? Isso não tem preço. Então eu tenho que agradecer muito
muito a endometriose nesse aspecto, porque ela permitiu com que eu resgatasse um lado da minha vida que tinha ficado lá atrás, sabe? Quando eu era criança, até os meus 15 anos, eu tive uma alimentação natural, assim, bem natural mesmo. Meus pais até hoje são adeptos da alimentação natural. Meu pai, por exemplo, é vegetariano, isso não significa que ele seja mais saudável por ser vegetariano, mas é para vocês entenderem o quanto a minha casa era cercada, assim, dessa vibe natural, de alimentação, de exercícios e tal. E até os 15 anos eu tive a minha vida super regradinha nesse sentido. Depois disso, dos 15 até os 30 anos, a minha vida deu uma bagunçada, porque desde os 15 anos eu fui morar sozinha, sabe? Então, a partir do momento que a gente vai morar sozinha e que a gente vai, não sei, começa a trabalhar, começa a estudar, começa a fazer um montão de coisas, a gente meio que demora pra se ajustar nessa vida adulta, e aí a gente, enquanto está se adaptando, o que a gente pensa? Poxa, eu vou, não sei, compro aqui uma comida enlatada, como no fast food, não faço exercício, durmo tarde, acordo cedo, blá 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 blá, principalmente porque a gente acha que, né, que essa juventude, essa energia e tal vai durar pra sempre. E aí, o que é pra ser uma exceção, até que você se adapte, acaba virando a regra, e virou a regra na minha vida por muitos anos, sabe? Então aos 30 anos eu fui retomando a minha alimentação, mas foi aos 34 mesmo, agora eu tenho 35 anos de idade, agora vocês já sabem a minha idade, mas foi aos 34 anos, 33, 34 anos que eu realmente fui mudando a minha alimentação e que agora nesse ano a coisa se colocou assim mais séria mesmo, e que eu tomei isso com mais amor ainda, sabe? Então é uma coisa positiva, extremamente positiva, que realmente eu só tenho que agradecer, e que olhando pra todo o mal que a endometriose me faz, ela também me trouxe muito bem, sabe? E é isso que eu quero que você veja. Eu não sei qual é o problema que você passa, mas eu quero que você comece a refletir nesse vídeo as coisas positivas que você pode tirar desse problema que você está passando. E a quarta coisa positiva, já que a gente está falando aí de saúde, de energia e tal, que a endometriose me trouxe, que eu agradeço muito, é o fato de ter saído mesmo do sedentarismo, sabe? Por recomendação médica também, eu já fazia academia antes, mas por recomendação médica, eu falei, Fê, para melhorar a tua endometriose, eu recomendo que você faça 2 atividades físicas. A primeira foi a questão do body pump, que era uma aula que eu já gostava e que eu fiquei feliz dele recomendar e incentivar. Porque o body pump, gente, é onde você trabalha a musculatura do seu corpo, só que com música. Então, assim, como eu nunca fui muito de máquinas, eu não sou tão disciplinada para treinar sozinha, ter 1 hora de aula com mais pessoas, que é o que eu acho divertido, e ter um professor ali te incentivando e pegando no pé e trabalhando direitinho o seu corpo, é melhor pra mim, sabe? E a endometriose, meu médico recomendou por isso, por quê? Porque é importante você focar nessa energia, já que a endometriose dá tanta fadiga, exaustão, cansaço. É importante você ter a musculatura do seu corpo forte, principalmente porque a endometriose também te dá dores no baixo ventre, dores no final da coluna, enfim. Então é importante você trabalhar isso, sabe? Então retomei o body pump. E outra recomendação médica que ele me deu foi o Pilates. O Pilates eu confesso que eu não gosto. Eu gosto do efeito que ele produz, sabe? Porque realmente ele alivia minhas dores, ele me alonga, porque eu sou assim, gente, eu tenho 35 anos, mas eu tenho o corpo assim de uma idosa total, sabe? Porque eu não me alongo, e sempre fui mais travada nesse sentido. Então eu sinto que me causa mais dor fazer o Pilates, mas isso é no momento da aula, tá? Depois que eu saio da aula eu tô renovada e eu sinto que melhorou minha postura, melhorou um montão de outras coisas, eu só tenho benefícios pra agradecer. Mas não é uma aula que até o momento, e eu sei que isso vai mudar, mas até o momento não é a aula que mais me dá prazer em fazer. Porém eu faço porque eu sinto os benefícios que ela faz pra mim, sabe? E é maravilhoso isso é muito bom, porque vai me desafiando, eu vou sentindo o meu corpo ir progredindo a cada dia, e eu vou sentindo que eu vou vencendo a minha preguiça, e que vou vencendo esse negócio de que, não gosto, e depois, eu já gosto um pouco, aí depois eu sei que eu vou amar, sabe? Então esse é um aprendizado também. E ter tirado meu corpo do sedentarismo, infelizmente motivado por uma doença, mas se foi assim, que bom que aconteceu, eu só tenho que agradecer, sabe? Então foi mais uma coisa positiva que entrou na minha vida. E aproveitando que eu falei aqui de alimentação, de atividade física, eu aproveito para responder uma pergunta que várias meninas que me seguem, que têm endometriose também, me perguntam, né? Que é se eu faço algum tratamento com hormônios, que tipo de tratamento eu faço, e se eu me arrependi da cirurgia que eu já fiz de endometriose. Falando de tratamento primeiro, eu não faço nenhum tratamento com nenhum remédio, com nenhum hormônio, nunca fiz. Por quê? Porque eu preferi optar por um tratamento mais natural, que talvez é um pouco mais lento, mas eu preferi mudar tudo na minha vida em volta, meus hábitos, meus horários, minha alimentação, enfim. Preferi ir por esse lado. E foi uma recomendação médica também. Por quê? Porque o meu desejo,
ainda é engravidar, se possível engravidar de maneira natural, se não com fertilização in vitro. E quando você tem essa vontade, esse sonho de engravidar, quando você toma muito hormônio, quando você opta por esse tipo de tratamento, não é muito recomendado. Então por isso que meu médico falou, então tá bom, se você quer engravidar, e eu acho que você tem que ver isso de alguma forma, acelerar esse processo, melhor a gente não entrar com medicação, tá? Então por isso eu não faço nenhum tratamento respondendo essa pergunta. E se eu me arrependi da cirurgia, exatamente hoje faz 1 ano que eu fiz a cirurgia de videolaparoscopia para retirar boa parte dos endometriomas que eu tinha, cistos, entre outras coisas, mioma, enfim, tudo por causa da endometriose. Eu não me arrependi da cirurgia. Não me arrependi, a cirurgia me ajudou muito, aliviou muito das minhas dores, fez com que meu ciclo ficasse um pouquinho mais regular, ele não é completamente regular ainda, mas ficou um pouquinho mais regular, melhorou muito a minha condição física a cada mês, eu sofro, mas já não sofro tanto como antes, eu sinto quando eu estou inflamando, eu sinto quando meu humor está alterando, eu sinto todos os efeitos ainda, mas já não é aquela bomba tão grande como antes, só que é preciso que você saiba que a endometriose não tem cura, então não é a cirurgia que vai te curar de vez. Ela vai te ajudar bastante, ela vai resolver o seu caso. Tem gente que depois que faz uma cirurgia ou depois que engravida, melhora muito o quadro de endometriose. Então assim, a cirurgia melhorou um pouco. Então eu não me arrependo de ter feito, mas eu já fui consciente de que ela não seria a cura, porque infelizmente não existe a cura para endometriose. Mas eu só recomendo que você faça mesmo se o seu médico achar que é o melhor caminho para você. Agora, por exemplo, a minha endometriose voltou com tudo, mesmo tendo feito a cirurgia, e eu sabia que isso poderia acontecer. Só que agora meu médico já não me recomenda mais fazer a cirurgia, porque mesmo ela sendo menos invasiva por ser videolaparoscopia, e naquele vídeo que eu indiquei no começo, eu falo pra vocês como foi, enfim, mesmo ela sendo menos invasiva, é uma cirurgia que vai mexer de alguma forma no seu órgão, que vai retirar alguma coisa, que vai aí deixar ele menos natural possível. Então também é algo que você precisa avaliar. Mas não é algo que eu me arrependa, não. E aproveitando rapidamente, pra gente não ficar muito tempo nesse tópico, que eu já tô falando demais, muita gente pergunta quais são os meus médicos em Santiago, né? Com quem eu estou me tratando. Quem segue o canal sabe que uma das coisas que eu falo aqui é sobre diferenças culturais, e uma das coisas que eu falo aqui é que o chileno ele é mais reservado, sobretudo com coisas relacionadas a redes sociais. Meus 3 médicos que cuidam de mim, eles sabem que eu tenho um blog, que eu tenho um canal, eles sabem que eu conto pra vocês coisas que podem ajudar, inclusive coisas relacionadas à minha saúde, que pode ajudar outras pessoas. Então eles me pediram que por enquanto, até onde seja possível, não divulgar o nome deles, eles não estão acostumados com isso, gente. No Brasil a gente tem mais, digamos que a gente... É mais da nossa inclinação, né, se expor de alguma maneira. Aqui não é tão assim. Então no dia, obviamente, que eles se sentirem à vontade em divulgar o seu nome, aqui eu vou dizer, se um dia inclusive eles quiserem até aparecer em vídeo, eu vou trazer eles aqui, mas por enquanto eu vou respeitar. Portanto, se você quiser saber quem são esses médicos, é só você dar um Google e procurar por médicos especialistas em endometriose em Santiago. Eu tenho certeza que o nome dos 3 vai aparecer, mas eu não estou autorizada a dizer no momento, tá bom? E eu espero que vocês respeitem isso. Em todo caso, são 3. Um é apenas ginecologista, o outro é um ginecologista especializado em endometriose e o terceiro é um ginecologista especializado em infertilidade, que infelizmente foi algo que aconteceu comigo também, efeito da endometriose. Não acontece com todas as mulheres, mas eu estou nesse quadro. Quinta coisa que a endometriose trouxe de bom, de positivo pra minha vida foi exercer a paciência. Gente do céu, como a gente precisa exercer a paciência, principalmente tendo uma doença, seja ela qual for, né? A gente precisa entender mais quando as pessoas não entendem o que a gente está passando, muitas vezes por conta das nossas alterações de humor, pelas nossas dores, pela nossa indisposição em sair, em fazer alguma coisa, enfim. As pessoas muitas vezes não entendem e é normal, sabe? E a paciência faz isso, faz você amadurecer, faz você entender que se muitas vezes o outro não entende completamente o seu dia ou alguma coisa que você está passando devido a isso, é porque realmente ele não vai ter como saber 100% como é, porque ele não está na sua pele, sabe? Então você também acaba compreendendo essa pessoa e ao mesmo tempo tendo paciência com ela, com você, com o seu corpo, com seus limites, como eu falei anteriormente. Então uma coisa que a endometriose trouxe de muito positivo pra minha vida, porque foi a paciência, porque ter mais paciência te ajuda em qualquer área da vida, não é verdade? Então eu sou muito grata por isso também e nesse mês de outubro pegou forte esse lado da paciência.
A sexta coisa positiva que a endometriose trouxe ainda com mais intensidade para minha vida foi a fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé na vida, eu tenho muita fé nas pessoas que eu amo, eu tenho muita fé em mim, eu tenho muita esperança, sabe? O que me move sempre é a fé, principalmente a fé em Deus. E a endometriose me deixou ainda mais positiva diante dos problemas, me deixou ainda com mais esperança, me permitiu ver o lado bom das coisas, porque, gente, tudo tem dois lados, e se a gente quiser focar só no lado péssimo do problema, a gente vai por água abaixo, né? Mas a gente pode escolher o outro lado, o lado da gratidão e o lado de ver o que aquilo trouxe de bom e aprender com aquilo, é muito melhor. Então eu só tenho que agradecer, porque inclusive estimulou esse lado na minha vida que só me traz benefícios. A sétima coisa muito positiva que a endometriose trouxe para minha vida, especialmente nesse mês de outubro, mas enfim, é desde que ela começou, na verdade, é o quanto o meu relacionamento se fortaleceu, o quanto eu e meu marido, que já éramos próximos, nos tornamos realmente um só, sabe? Porque ele viu por tudo que eu passo, ele passou a entender também, a conhecer melhor, inclusive esse universo feminino, que muitas vezes os homens não têm o contato suficiente, e eu não os culpo por isso, né? Tudo depende da criação, tudo depende de uma série de fatores, às vezes correria do dia a dia, ou às vezes simplesmente não se deparam com um tipo de problema que permita com que eles conheçam essas coisas. Mas meu marido passou a conhecer muito mais, a entender muito mais, a me apoiar muito mais, principalmente quando foi diagnosticada a questão da infertilidade, onde na verdade não está em mim a carga do problema, né? Embora eu seja o foco da infertilidade, nós somos um casal. Quando uma mulher engravida, ela não está sendo mãe sozinha, né? Os dois estão grávidos, os dois estão sendo pais. E num caso de infertilidade é a mesma coisa. Sendo a mulher ou o homem que tenha o problema, esse problema é do casal, sabe? E foi o que aconteceu aqui em casa. Então, o fato da gente ter crescido, se amado mais, ter ficado mais unido, nossa, fala se não é um motivo enorme para agradecer. E por último, uma coisa maravilhosa que a endometriose trouxe para minha vida foi o fato de eu poder compartilhar essas experiências com outras pessoas que muitas vezes não sabem enfrentar esse tipo de problema, o que é muito natural porque pega a gente de surpresa, mas poder passar a minha experiência para elas, se elas passam por endometriose, se elas passam por infertilidade ou até mesmo por qualquer outro problema que às vezes nem está relacionado com saúde. Mas é muito bom poder compartilhar a minha experiência, ouvir as experiências, né, ler as experiências de vocês também, porque isso me fortalece, eu também estou sendo ajudada quando eu compartilho, eu posso ouvir outras opiniões e vocês a mesma coisa, sabe? Então isso é muito positivo quando a gente pode compartilhar as nossas dores, quando a gente consegue transformar as nossas dores em outra coisa que não seja apenas a lamentação, sabe? E é isso que eu quero que você fique com o diário de outubro do Algo por Mim. É essa mensagem que eu quero que você fique. Não sei qual é o seu problema, não sei pelo que você está passando, mas você tem duas escolhas. Você tem a escolha do sofrimento e você tem a escolha da superação. No começo, todo esse problema vai doer, mas continuar sofrendo por ele é realmente uma opção. Você pode enfrentar esse problema de frente e escolher a segunda opção, que é crescer com ele, ver o que ele está querendo te ensinar, ver o outro lado, porque se a gente focar só no problema, só no choro, só na lamentação, a gente vai cair e vai cair cada vez mais, sendo que a gente pode agarrar o outro lado dessa história que nos faz sofrer e ver o quanto que a gente é forte, ver o quanto que a gente pode ensinar, ver o quanto que a gente pode crescer como pessoa, ver o quanto que a gente pode compartilhar com os outros e o quanto a gente pode crescer. Espero que esse vídeo tenha servido para alguma área da sua vida, eu vou torcer por isso. E se você tem endometriose ou se esse vídeo te ajudou em qualquer outro aspecto da sua vida, comenta aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Não vou sumir mais não, tá?